Bom dia, meu bem. Vamos continuar então a nossa aula do capítulo número 6. Agora a gente vai falar sobre o núcleo. Pega o seu livro, abre na página 97, pega o seu caderninho, seu lápis ou sua caneta e vamos acompanhar comigo. A região da célula, geralmente centralizada de forma esférica, denomina-se núcleo. Tá? Nós vamos estudar o núcleo, o nucleolo e as suas composições. Sim, ó. Uma coisa muito importante que eu tenho para falar com vocês é que o termo carioteca está caindo em desuso, é uma nomenclatura antiga. Então, se utiliza mais o termo membrana nuclear ou envelope nuclear, tá bom? A função da membrana é fazer a delimitação do material genético e o controle de troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Por que eu falei com vocês que esse nome de carioteca está caindo em desuso? Porque como a gente consegue observar no esquema, a membrana nuclear ela possui poros. E esses poros vão permitir essa troca de soluto, entende? De substâncias entre o núcleo e o citoplasma. E esse termo carioteca, ele designa algo que não tem passagem. Então, por isso o termo membrana ou envelope nuclear está sendo mais utilizado, porque dá-se a entender que possui poros e por ele passa, né, substâncias. Então, nós aprendemos que o organismo, para ele possuir um núcleo verdadeiro, ele precisa ser eucarionte. Quais organismos são eucariontes? Frutas, legumes, verduras, protozoários e mamíferos, né? Como é o caso, mamíferos e outros animais, como é o caso do ser humano e dos cachorros, né? Que nós tanto amamos. Então, vamos lá. O nucleolo, ele vai ser o núcleo do núcleo. Ele é formado por RNA ribossômico e produz ribossomo. Escrevi errado aqui, produz ribossomo. Então, a gente já aprendeu que o ribossomo ele é importante para fazer a síntese proteica, né? Então, no esqueminha aqui do lado, a gente consegue observar que o núcleo ele vai possuir uma dupla membrana, ok? E vai possuir aqui o nucleolo. A gente consegue observar também a cromatina espalhada. E aí a cromatina ela vai ser dividida entre duas partes, né? Em eucromatina e heterocromatina. A parte da eucromatina, ela vai ser a parte onde os filamentos estão menos justapostos. Poderia se dizer essa parte que é mais espaçada, ok? Ela vai ser responsável por determinar fatores da morfologia do indivíduo, por exemplo, cor de cabelo, cor de olhos, entende? E a heterocromatina, ela vai conter os genes mais adormecidos e ela vai ser a parte da cromatina mais justaposta. Então, aqui a gente contém o esquema do núcleo, o nucleolo, a cromatina, e aí a gente observando a cromatina ampliada, a gente percebe aqui um DNA envelopado em proteínas. Essas proteínas são denominadas histonas e elas formam os cromossomos. A gente vai entender melhor como. Tá vendo a dupla hélice de DNA e aí os histonas vão fazendo aqui a função do envelopamento, vai acumulando até formar uma fibra de cromatina. E aí depois, essa fibra de cromatina vai formar o cromossomo. Mas afinal de contas, como é que o DNA está organizado dentro do núcleo? O DNA está organizado dessa seguinte forma. Nós vamos ter essa dupla hélice, né, o que é o DNA. Através das proteínas chamadas histonas, elas vão ser compactadas. Você consegue observar aqui no esquema que eu coloquei? Que nós temos a fita de DNA sendo cada vez mais condensada, tá vendo? E ela passa pelas proteínas, elas são condensadas, elas vão formar cromatinas bem justapostas, bem condensadinhas, compactadas. E aí,
ela vai formar aqui o cromossomo, que já está aqui dentro do núcleo da célula, tá vendo? Então, o cromossomo vai ser o ápice da compactação do DNA. Os cromossomos são, então, uma longa sequência de DNA que contém vários genes e outras sequências de nucleotídeos com funções específicas nas células dos seres vivos. Está intimamente relacionado à determinação do sexo e à herança genética do indivíduo. Agora nós vamos falar do nucleolo. O nucleolo possui cromatina e cromossomo. É a parte central do núcleo, né, o núcleo do núcleo, e possui RNA ribossômico, que, como eu já falei, é responsável por formar os ribossomos. E esses ribossomos, quando eles estão maduros, eles saem do nucleolo e migram para o citoplasma para poder ali realizar a sua função, que é a síntese de proteína. Então, ela é produzida e exportada para o seu local de atuação. E, rapidinho, mas não menos importante, nós temos a cariolinfa, que é um material fluido que ocupa o interior do núcleo. E ela possui uma composição química bem parecida com o citosol, que a gente estudou lá no citoplasma. Beijinhos e até a próxima aula.